Boa noite, meus queridos. Vamos nos organizando, começarmos a nossa palestra da noite. Recebendo aqui o nosso querido André Luiz, do Peixotinho, vai trazer para nós o tema do Evangelho, a afabilidade e a doçura. Vamos então fazer a nossa prece de início, possamos entrar dentro da sintonia. Senhor Jesus, Mestre Divino, amigo sublime e incondicional de todas as horas, os nossos corações nesse momento, Senhor, encontram a alegria de sabermos que vamos ser inundados de palavras de incentivo, de palavras direcionadas para uma compreensão mais profunda do Teu Evangelho, onde o mundo passa por necessidades tão intensas, onde precisamos compreender de uma forma mais ampliada a necessidade de olharmos sentimentos, atitudes, pensamentos de uma forma que se direcione mais àquilo que Tu és, a Tua exemplificação, aquilo que trouxeste na Tua caminhada sobre a terra, trazendo para cada um de nós o exemplo vivo do que era o bom trato, o respeito e a amorosidade para com o próximo. Que possamos, através das palavras do nosso amigo querido, observarmos que dessa forma nós poderemos caminhar sobre a terra, recebendo tudo aquilo de amorosidade que possamos doar. Ilumina, Senhor, a todos aqueles que aqui estão, que possam receber nos seus corações todo o afago, toda a proteção da espiritualidade que aqui se faz presente, neste grande auditório espiritual que é, trazendo todos os amigos também necessitados espiritualmente, para que possam coordenar dentro de si toda a necessidade do nosso espírito. Que possamos nós sentir toda essa iluminação e que o nosso querido amigo possa perceber a presença dos seus orientadores, estimulando-o a trazer para nós o caminho onde Tu, Senhor, és sempre a nossa bússola maior. Se conosco, Senhor, hoje, agora e todo sempre. Muito bem, queridos irmãos, companheiros do Ideal Espírita, mantenha-se conosco a paz de Jesus. Essa é uma das páginas, é difícil escolhermos, lógico, que o Evangelho, segundo o Espiritismo, acho que não cabe uma letra a mais e também não cabe retirar uma letra. Como orientado pelo alto, é um livro perfeito. Mas este capítulo traz duas bem-aventuranças importantíssimas para todos nós. Que é o capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Kardec junta essas duas bem-aventuranças em um ponto só. Mas ele chama atenção e traz, pela primeira vez, para o mundo cristão, uma leitura, com todo respeito, às demais leituras e traduções da primeira bem-aventurança, no caso deste capítulo, que é Bem-aventurados os brandos, que costumamos traduzi-la
Bem-aventurados os mansos. Olha que bonitinha, que beleza. 2 em 1. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E Kardec ousa, porque a herança, às vezes, não é fruto do esforço. Ou às vezes quem herda nem sabe o sacrifício que foi para as conquistas. Então Kardec traz uma nova tradução e coloca: bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Isso é de uma importância significativa. Lógico, Kardec ele era literato. Ele conhecia profundamente a língua, o valor das palavras. É ele que faz a reforma da língua francesa. Até hoje, em voga. O senhor professor Hippolyte Léon, de um conhecimento linguístico absoluto. Ele fala, não, herança não, é posse. Porque a terra tem que pertencer aos brandos. E não por uma concessão divina. Porque se fosse concessão, concessão oferta sempre o quê? Uma desigualdade. Porque quem cede, por que não cedeu a todos? Porque este ganha mais do que eu. Então não pode ser apenas uma cessão. Tem que ser uma conquista. E aí ele usa a posse. Adquiriremos dentro da nossa brandura a posse da terra. É sua, por direito. Por direito. Nada mais claro, nada mais correto do que a leitura efetiva do Evangelho de Jesus, que é absolutamente meritocrático. A cada qual segundo as suas obras. Ora, se nós não trabalharmos verdadeiramente a nossa mansidão, a nossa brandura, nós não estamos fazendo por merecer a nossa posse. Principalmente, falávamos, Silvio, principalmente nesse mundo atualizado, né? Onde estamos verdadeiramente sem receio nenhum, falarmos isso, talvez no estopim da transição, na hora das escolhas. Então, que escolha nós queremos ter? A descortesia nos faz mal? Sim ou não? Uma pessoa descortês. Dói, né? Dói. Dói até vermos com os outros. Puxa, para que tanta brutalidade? Para que tanto desrespeito? Que coisa desumana. Olha que coisa. Que beleza. É esse termo que Jesus quer dizer aqui. Isso é desumano. Ora, se vamos para a regeneração, eu não posso ser fora do meu gênero. Eu tenho que ser humanista por excelência. Eu tenho que mostrar a minha humanidade. Então, todos aqueles que não adotam a mansidão estão adotando a desumanidade. Não pertencem ao mundo terreno. Pesado, sim, mas está claro. Não é uma novidade do Espiritismo isso. Isso é o ensinamento do Cristo. É função nossa fazer esse mundo um mundo humanitário. Porque é isso que somos. Então, quando a mansidão não está presente, e aí eu trago a descortesia, trago a brutalidade. Poxa vida, toda a brutalidade em qualquer campo
é desumana. É desumana. Estar contra a brandura. O grito é desumano. Falamos muito sobre isso. Grito é coisa de fera, de animal. Certo? Não é humano você tratar uma pessoa aos gritos. Não é brando, dói, constrange. Constrange. Constrange às vezes você ver, no momento de até natural, uma mãe gritando com seu filho, você fica todo constrangido. Todo, não grite. Todo constrangido, por quê? Porque aquilo está fora dos padrões daqueles que construirão a terra. Essa é a primeira bem-aventurança cercada nesse capítulo. E a segunda, embora esteja no versículo 9 do mesmo capítulo, que é das bem-aventuranças, que todos nós deveríamos lê-lo, que é o capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus. No versículo 9, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Perfeito. Perfeito. Jesus não coloca isso apenas nas bem-aventuranças. Jesus intima-nos quando questiona a Pedro: Pedro, tu me amas? O que é que nós responderíamos ao Cristo se ele nos questionasse dessa maneira? Amamos o Cristo, sim ou não? Por 3 vezes consecutivas, ele faz essa pergunta a Pedro, constrangendo-o. Porque 3 vezes você responder sim, 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 e aí Jesus, para deixar firme a sua posição, ele condiciona o amor de Pedro. Se tu, e agora sou eu que vou falar, verdadeiramente me amas, como dizes, apacenta as minhas ovelhas. Nossa vida, eu digo para mim, por favor, nossa vida é de apacentar? Porque se eu não apacentar o meu meio, eu não posso ser filho de Deus. Eu não faço parte da família humana. Ser filho de Deus é fazer parte da família do Cristo. Ele não faz também no sermão das bem-aventuranças o Pai Nosso? Onde literalmente, já falamos, inicia-se com um Pai Nosso. Se o Pai é nosso, nós somos irmãos, nós fazemos parte de uma família. Então são bem-aventuranças importantíssimas para nós espíritas, que falamos em alto som em todos os ambientes desta transição. Porque para nós a transição deu-se ou iniciou-se verdadeiramente com a vinda, com o advento do Cristo, que mudou a chave, que tirou aquele Deus realmente punitivo. Acho que falamos um pouco sobre isso, certo? Um Deus onde a misericórdia era finita, ou seja, não era infinita, não era um Deus de amor, com todo respeito aos conceitos antigos, e trouxe um Deus misericordiosamente justo e bom. Infinitamente justo e bom. Mas para pertencermos, para merecermos, vou até ficar de pé, esta filiação, só para dar trabalho a ele para mexer no celular, para pertencermos a essa filiação, eu preciso pacificar. Senão eu não estarei ainda no reino humano. Porque tudo que agride a lei de amor divina não é
lei dos seus filhos. Não retrata em mim o Deus que sou. Não houve um momento que ele disse isso? Vós sois deuses. Dessa condição de filiação absoluta. Ora, não está dito que somos luzes? Como a luz não projeta luz? Ora, se eu não projeto luz, eu efetivamente não estou dentro das minhas condições básicas. Se eu me fecho, é evidente que eu não recebo. É evidente que eu não recebo. Então, essas duas, bem-aventuranças que se somam, e olha aí, a capacidade de entendimento e linguista, do nosso querido Kardec, une num capítulo só. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque não dá para dissociá-las. Eu preciso realmente ser o agente do novo planeta, porque é para isso que aqui estamos. Seria uma infantilidade imaginarmos, como espíritas, que estamos apenas no mundo de provas e expiações, e quando dermos prova de tudo e quando expiarmos tudo, pronto, resolvido o meu problema. De maneira nenhuma. Eu tenho um compromisso com esta casa. Eu preciso fazê-la ascender. Não são os espíritos superiores que farão isso por mim, porque nós já o adjetivamos. São espíritos superiores, não pertencem. E Jesus foi muito claro com isso. Muito claro, nos seus diálogos com a mulher samaritana e em diversos outros diálogos, ele deixa claro, olha, daqui eu não sou, vós sois. Junto a Pilatos, olha, meu reino não é desse mundo, fique tranquilo. Diga lá a Tibério César, que era o imperador da época, que não se preocupe comigo. Eu não vou tirar o trono dele. Não vim para aqui isso, porque meu reino não é deste mundo. Deste mundo eu não sou. Vós sois. Quem é esse vós? Nós. Mas precisamos transformar o mundo no reino do Cristo, para pertencermos à sua casa. E é por isso que estamos sendo todos convocados. Não pensem, que bom, agora já ascendi, não tenho mais nada a espiar, não tenho mais nada a provar. Sim, mas agora você tem o compromisso de fazer ascender a sua família. A família humana, olha o compromisso do nosso querido Bezerra, que abdicou dos mundos. Mas o que é que eu vou fazer? Não, me deixe lá, que eu preciso trazer os nossos queridos espíritas. E Deus cuide de nós. Porque faltar com esses espíritos luminosos que abdicaram, que renunciaram à própria existência e a mundos mais felizes apenas por nos amarem. Não, quero ficar aqui. Não, tem muita gente ali que eu preciso. Ainda faz parte do meu coração e eu não vou abandoná-los. E será muito doloroso voltarmos ao mundo espiritual e darmos com a mão na cabeça, meu Deus, meu Deus. Então a afabilidade e doçura, que é a primeira instrução dos espíritos, e traz o espírito de Lázaro, o próprio, o Lázaro, irmão de Marta e Maria. E nós confundimos sempre essas coisas. Lázaro é o ressuscitado, entre aspas, na leitura espírita. Mas é muito interessante isso, porque nós falamos com muita tranquilidade. E você acredita que foi realmente o espírito de Lázaro? Não.
Não tenho nenhuma crença nisso. Eu tenho certeza. Porque quem acredita tem dúvida. Toda crença é duvidosa. Então não é questão de crença, é questão de saber, né? Então está lá, né? Irmão de Marta e Maria, de Betânia, núcleo familiar que acolhia Jesus. Olha que coisa interessante. Serve para todos nós isso, porque nós temos vários núcleos familiares. Nós temos a família aqui, a avó, neta, bisneto, e está todo mundo junto aqui, não é? Nós temos um núcleo familiar que conquistamos na vida, aqueles irmãos que aparecem sem a consanguinidade e que às vezes temos mais afinidade do que os próprios irmãos. E Jesus valoriza muito isto. Então não é sem razão que essas estruturas são sempre muito bem-vindas e muito bem visitadas pelo Cristo. Tanto é que o dito primeiro milagre dá-se nas bodas, a pedido de sua mãe. Ele fala, mãe, é melhor não começar agora. Mãe, faz não. Meu filho, vai constranger o casal. Faça aí um teretetê aí e ajude, certo? Para que essas bodas não comecem, né? Mal falada. Tá bom, tá certo. Então, vamos resolver o problema, certo? Por quê? Porque a questão da família é importantíssima, mas também diz essa expansão absoluta de Jesus, né? Nesta casa, né? Onde ele tinha realmente as condições plenas, né? Era tão familiar que ele chegava com a sua comitiva e que nasceu aquela célebre frase, né? Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Porque quando ele chega com os seus discípulos, evidentemente nós estávamos, né, em outros tempos, e as mulheres efetivamente se ocupavam, né, apenas, né, dos comensais ali, né, do alimento, de fazer tudo aquilo, e Marta se envolvia, né, nessas ocupações. E Maria estava lá dialogando com Jesus, né? Então ela vai parar. Que história é essa? Eu estou aqui, ó, né? No fogo a lenha, né? E Marta está aqui na sala, né? Uma grande lição para nós. Uma grande lição. Não é que Jesus não estivesse prestigiando, lógico, e agradecendo aos esforços de Marta. É que Jesus vem nos dizer da grande alimentação espiritual a que todos nós deveríamos priorizar. Priorizar não é desdenhar a outra, é priorizar. É por isso que a doutrina espírita, na sua conclusão no Livro dos Espíritos, coloca: o espiritismo é o grande antagonista do materialismo. Tudo que nos prende efetivamente à matéria, à vida física, é para nós uma amarra terrível. Porque partiremos, isso é inevitável. Poderemos ter saudade das coisas? Sim, é natural. Mas essas saudades não podem nos prender. Olha, vou deixar... não vou deixar nada. Nem as pessoas amadas, porque se eu estou absolutamente consciente da condição espiritual, eu vou agir muito mais do que fisicamente. Porque eu tenho laços. Eu consigo, imagine, hoje que eu tenho 2 filhos morando antagonicamente, né, distantes de mim, se eu não estou com pressa de desencarnar, que fique claro, mas se eu desencarnasse numa condição boa, que não é verdade, eu poderia, vou visitar meu filho agora. Não gastava €1, ia lá para a Alemanha, chegava lá, falava com ele e tal, não sei o que, voltava. Agora eu vou para BH visitar o outro, certo? Ainda comia um pão de queijo lá, né? Fazia uma certa vampirismo e voltava tranquilamente.
Então essa é uma condição espírita. O espírita vive a plenitude da matéria sem estar preso a absolutamente nada da matéria. É isso que Jesus quis chamar a atenção de Marta. Maria escolheu a melhor parte. Por que está preocupada com a alimentação, se temos tantas coisas superiores aqui? E ali se falava de Jesus, é diferente. Então é um espaço de conveniência, etc., um ambiente doméstico, favorece a espontaneidade do Cristo, né? Jesus ali mostra-se efetivamente, né, às irmãs deste Lázaro, né? Lázaro é a figura do redivivo, aquele que foi resgatado do vale da morte e a que Jesus se acredita o mais exuberante dos milagres, né? Porque, lógico, olha, você vai ler no Evangelho, né? Lázaro já exalava mau cheiro, que não é nada natural, nada antinatural para uma pessoa que está toda envolta em panos, numa terra quente e sem banho por 3 dias. Então, lógico. Mas quem lê os primeiros enunciados vai ler uma coisa muito interessante, né? Lázaro, desperta, tu que dormes. Ele não coloca ressuscita. Lá na frente coloca, Lázaro ressuscitou. Mas ele chama ao Lázaro como se ele estivesse apenas dormindo, num estado cataléptico. Certo? Lógico que depois vai ser acrescentado várias coisas. Então, a nossa leitura, lógico, é que ele efetivamente não estava em morte absoluta, porque seria uma derrocada de uma lei divina. E Jesus segue as leis divinas. Se as leis divinas puderem ser alteradas, num pensamento muito simples, já não são perfeitas. Já quebra a ideia de perfeição de Deus. Como Deus é perfeito, suas leis são perfeitas. E não há variação, não há emendas, não há nada que possa alterar as leis divinas. E é assim que imaginamos, Jesus não pode alterar a lei divina. Mas esse era Lázaro, e se nós conhecemos ao Cristo, ele fala lá, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, com Cristo, efetivamente, não há morte. Mas aí já é outro aspecto, outra leitura que daremos, né, que não queremos entrar nesse tema, senão eu vou sair da afabilidade e o relógio não tem nada de doce. O relógio dessa casa não é afável, ele é terrível. A página em si, a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que lhe são a forma de manifestar-se. Questão 886, Livro dos Espíritos. O que é a caridade? Como entende Jesus? Como Jesus entende caridade? Aí é o famoso, todos nós temos que saber isso de cor, porque é uma das questões importantes para a doutrina espírita. 886. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas, que cria a velha palavra que os médicos usavam muito, o BIP, benevolência, indulgência, perdão. Doutora Niara, tudo bem? Não era para falar não, né? Sua filha estava aqui agoniada. Suas filhas? Não, tem só uma. E ainda tem uma criança esperando o vó, né? Então, ser benevolente é ser bom. É uma questão absoluta de caridade. Chegaremos um tempo em que a caridade deixará de ser material. Lógico. Está aí o caminho do bem, saciando fome? Sim, porque ainda se faz necessário.
vestindo pessoas? Sim, porque ainda se faz necessário. Mas dia chegará que isso estará findo. Estará findo no mundo espiritual, por exemplo. Mas eu preciso de benevolência em qualquer ambiente. Eu sou benevolente, às vezes, numa reunião mediúnica, onde eu aplaco as dores morais de um espírito, onde, por mais terrível que nos pareçam os seus crimes, eu vou dizer: meu filho, a lei divina é misericordiosa. Não já é hora de despertar para o bem? Por que abrir mão de tantos amores, de tantas assistências? E aí você leva a essa afabilidade. Então é impossível exercermos verdadeiramente a doutrina espírita sem a benevolência. Porque já que adotamos em nosso frontispício, em nossas ideias centrais, que fora da caridade não há salvação, eu preciso ser benevolente com todos. Eu preciso ser afável. Eu preciso ser cortês. Nós poderíamos até adotar isso como uma virtude, mas não é virtuoso. O ser benevolente não é um ser virtuoso, por incrível que pareça. Ele apenas cumpre um dever. Dever humano. Porque não ser benevolente é ser desumano. Porque estamos muito longe ainda. O que nós aprendemos como normativas cristãs é o que podemos fazer dentro da nossa condição humana. Porque ainda chegaremos às condições celestiais, crísticas, que estão acima da humanidade. Ou não estão? Ou imaginamos Jesus apenas como um homem? Jesus está muito acima de nós. Nós estamos muito mais próximos do átomo. Então eu preciso começar a ser benevolente, mesmo que me doa. E essa é a dificuldade. Mas eu vou ser o bobo? Ah, não. Desisto. Vou sair. Desistir de ser espírita. Como assim? Como assim? Por quê? Porque você não está fazendo o que deve? Mas fulano não merece essa benevolência. E quem sou eu para julgar se fulano merece ou não? E será que não somos nós que estamos justamente do lado daquela pessoa para dizer-lhes que a benevolência divina virá através de nós? Uma palavra de esperança, uma palavra de mansidão, uma palavra de: meu irmão, você tem jeito. Não, para mim já não tem mais jeito. Porque é o que escutávamos há tempos atrás das igrejas tradicionais. É horrível isso que vocês gravam, né? Mas escutávamos o quê? Os pecados eternos, sem perdão, que jogava efetivamente a alma no inferno. E ponto final. E eu não posso mais propagar isso, porque isso não está nas leituras cristãs que fazemos. A nossa leitura é completamente diferente, como falávamos há pouco. Ora, se eu faço uma leitura de um Deus infinitamente misericordioso, como é que eu posso julgar uma pessoa eternamente num suplício? Então, às vezes não. Por regra, porque encontramos isso nas palavras de Emmanuel, encontramos isso nas palavras de André Luiz, encontramos isso nas palavras de Kardec, Deus usa as criaturas para amparar as próprias criaturas. Então é o meu dever como cristão ser benevolente. Atenção! A benevolência, a bondade, a solidariedade, a afabilidade, a doçura não caminha junto com a conivência. Ser benevolente não é ser conivente com os erros. Não é dar a mão e está tudo certo. Não.
Porque Jesus nunca fez isso. Jesus é o exemplo absoluto de bondade, de benevolência. Mas cobrava-nos, a todos nós, mudança de atitude. No velho e conhecido, ides e não torneis a pecar. Faz a tua parte, que o céu te ajudará. Mãos na charrua, não olhes para trás. Atenção, vede a mulher de Ló. Não fazes, ou não fazeis como ela. Né? Que é uma representação interessante. Né? Todos estavam fugindo de um ambiente que não estava bom. Certo? Então não olhe para trás, vá para frente, esqueça. A benevolência do Cristo é tão absoluta que fala, esqueça. A pobre mulher foi olhar, petrificou-se. Simbólico. Porque às vezes nos petrificamos com ontem, porque não fomos benevolentes, e aí não seremos conosco. E petrificamos pessoas. Fulano, nunca mais. Certo? Ele que se petrifique. E petrificamos pessoas. E isso não está de acordo com o Evangelho de Jesus. Embora, lógico, não nos dê o direito de ser coniventes. De maneira nenhuma. Seria tudo bem? Aqui eu estava ali, eu tenho que falar com ela também, né? Senão Então, benevolência é o primeiro passo. Ela que produz essa afabilidade e doçura. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. Nós estamos falando... Veja que Lázaro não é aquele bonzinho que passa a mão na cabeça. Oh, meu filhinho. Lázaro era brabo ainda. Pelo menos nessa página ele dá umas pancadas, né? A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Atenção, nós estamos falando a espíritas que conhecem o espírito. E nós somos desnudos para o mundo espiritual. Essa é uma realidade. Nós nos mostramos como somos. Costumo dizer sempre... Os espíritos não leem nossos pensamentos. Fiquem tranquilos, graças a Deus. Graças a Deus. Porque se lessem, nós estávamos perdidos. A obsessão seria muito mais fácil. Mas eles veem o que nós projetamos. Porque está em Kardec muito claro, certo? Que os nossos pensamentos, eles vivificam-se. São plasmados. E eles nos veem. Então, se os nossos pensamentos coadunam-se com uma falsa benevolência, aqueles que são amigos da falsa benevolência, André é do meu time. Aquilo ali, perdoe-me, né? Aquilo ali é uma fachada, é um cinismo. É assim que nos mostramos no mundo espiritual. É assim que nos afinizamos, é assim que se dá a própria obsessão. É tão claro isso que André Luiz tem a coragem de chamar a obsessão de simbiose. Não é um espírito que queira nos perturbar, não. Há mais das vezes é espírito afinizado conosco, que querem manter, lógico, o status quo. Porque eu vou perder o meu cadinho, né, da materialidade, se ele faz o que eu gosto. Então, nos estimula cada vez mais a mantermos a nossa condição de materialização. Simples assim. Então, chama-nos a atenção, Lázaro, olha, não faça isso apenas pela aparência, não. A cortesia, a delicadeza tem que ser um hábito. Um hábito simples, um hábito de segurar uma porta no elevador porque você entrou na garagem do prédio na mesma hora que o outro e que está subindo.
Você, poxa, vou esperar, porque não tem nada mais triste que você chegar no hall do elevador e ele está no G1, né? Primeira garagem, você, puxa vida, o morador, hoje os prédios de 30 andares, o morador do 30º andar subiu, agora eu vou ter que esperar e até lá voltar. Mas isso não é virtuoso, isso é humano, Isso só tem uma desculpa você fazer isso. Se precisar ir correndo para o banheiro, só desculpa, eu vou ter que entrar, senão eu não chego lá em cima, certo? E o vizinho vai entender uma hora que você teve a necessidade. Mas fora isso, é hábito que nós desaprendemos. Desaprendemos a olhar para as pessoas. Mas como? Como? Se nós vamos encontrar em todas as obras espíritas, os espíritos se relacionando, às vezes, aí sim, os superiores, pelo pensamento, mas porque vem a expressão. André Luiz fala das expansões de luz que os espíritos demonstram. Essa casa promove tratamento à distância, promove efeitos ectoplasmáticos. E você percebe essa luminosidade. Ora, é assim que eles nos veem. Então, nada, absolutamente nada de verniz funcionará para o mundo espiritual. Assim nos chama a atenção Lázaro. Quantos de nós, a cuja fingida bonomia, né, não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas. Mas não é Lázaro que fala isso, não. Jesus nos chama a atenção para que não sejamos nós os túmulos. Olha como sabemos. E ele completa. Belos por fora e pútrefos. Olha a expressão que Jesus usa. Pútrefos por dentro. Será que eu, espírita, conhecendo isso... Veja, o espiritismo não nos faz melhores que ninguém. Absolutamente. Há pessoas até que não professam crença nenhuma e que são bem melhores do que nós. Não temos dúvida disso, né? Há pessoas que até faltam em alguns pontos, mas são pontos tão pequenos que podem, lógico, trazer a essas responsabilidades, mas que realmente ficam diminutos pelo bem que tenham feito, né? Como vamos encontrar, né, no apóstolo Pedro, né, que o amor cobre a multidão de pecados. Então são pessoas que dão-se de uma maneira tão amorosa que os pecados se esvaem, né? Nesse período agora, né, que comemorou-se os 80 anos do fim de Auschwitz, né? Lógico, eu não me canso porque foi retratado em filme, da figura de Schindler, né? Que tinha as suas prevaricações, mas, santo Deus, aquilo ficou tão pequeno, né? Pelo bem que ele fez, né? Pela coragem, né? de induzir numa das cenas belíssimas do filme. Mas para que você precisa de criança? E ele, numa intuição absoluta, porque só o dedinho delas cabe na cápsula para ser limpa. Né? Aquilo foi um anjo que lhe sopra, mas um homem daquele que fazia o anjo preferido. Como é que... É a ferramenta, é a criatura que Deus usa para amparar a própria criatura. Então, o bem que ele fez à humanidade, até trazendo futuros livros e informações, foi muito maior que os pequenos erros. Não era uma bonomia fingida. Era bom. Né? Então, ele mostrava-se assim: cuidado para nós não sermos pútrefos.
porque será de uma decepção tão grande para nós mesmos. Eu sempre digo, acho que vocês já escutaram muito isso de mim, mas falarei de novo, que o pior questionamento que todos nós recebemos em qualquer momento da vida é: você não sabia disso, meu irmão? Porque tocarão em nós: você não sabia disso? E nós sabemos. E nós sabemos. Sabemos que não somos espíritos perfeitos, ninguém tem dúvida aqui. Sabemos que não alcançaremos a afabilidade de um Chico, que numa das campanhas, né, de arrecadação de alimentos, bate na porta de uma pessoa e pede: o que é que você tem, né, para os necessitados. E essa pessoa lhe cospe a mão. Né? Isso virou cena de um filme, mas não de Chico, até do filme de Irmã Dulce. Ele fecha a mão e guarda: isso é para mim. Estende a outra mão: e para os pobres. Meu Deus do céu, nós somos tão distantes que nós fecharíamos a mão e devolveríamos, né, o cuspe de uma maneira assim mais ríspida, porque não temos essa afabilidade. Mas é preciso começarmos a exercitar. Por isso que eu disse no começo, pode até nos doer no começo. Pode até nos fazer um pouco mal. Certo? Podemos até nos sentir fragilizados. Mas o que é ser fragilizado se eu conheço o Evangelho? Se eu tenho isso como verdade? Olha, se isso é verdade, o que importa se nos chamam de bobo, Silvia? Se somos, às vezes, menosprezados ou ditos como, pernambucanamente falando, os lesos, né? Pernambucano, isso é um leso, né? E qual o problema? Se eu tenho essa certeza. Se tinha essa certeza, Joana de Cusa, quando enfrenta, né, os seus... Olha a afabilidade desse espírito. Os seus algozes que lhe queimam, né, viva. Mas antes, para testar mesmo, queimam ao filho. Queimam ao filho. Imagine nós vendo nossos filhos sendo queimados. Viraríamos bicho? Animalizaria-nos. Né? Aquela parte animal nossa estaria muito viva, muito presente. Certo? E ela chega para o filho: cala-te. Né? Eu brinco com isso. Foi daí, talvez, que a mãe tirou aquela célebre frase, né? Morra com educação. Eu acho que foi Joana de Cusa que disse para o filho. Certo? Morra com educação, cala-te. E quando lhe acende os fogos, e naquela empáfia absoluta de uma pessoa que se sente vitoriosa: cadê o teu Cristo? Te ensinou apenas a morrer? Não, ensinou-me a te amar. Puxa vida, isso é uma afabilidade, isso é uma crença absoluta de que aquele algoz vai ascender. E certamente essas palavras ficaram martelando na mente e no coração daquele homem. Que mulher é esta que disse que ama aquele que lhe mata, que mata o filho? Não pode, isso não existe. Certamente esse espírito deve ter sido até um cuidado por Joana de Cusa. Venha, eu vou cuidar de você. Né? Como Estevão cuidou de Saulo de Tarso, eu vou cuidar de você, certo? Porque eu sei que isso vai lhe doer. Então precisamos ser essa bonomia verdadeira para não estarmos maculados por dentro, né? Porque nós sabemos, e eu sei que eu só vou atrair o que eu ofertar. Isso é da lei. Isso não há nada que mude a lei divina. Somos o que estamos ofertando. Não é que nós recebemos o que ofertamos, não. Que isso aí seria uma troca.
Não, nós somos. Somos. Eu faço parte disto. Se eu oferto uma invirtude, eu faço parte daquela invirtude, se eu posso criar essa palavra. Eu não sou aquilo, eu faço parte. Nós fazemos parte. Nós somos parte da humanidade. Se eu estou sendo desumano, eu não faço parte da humanidade. Eu não faço parte daqueles que herdarão ou que possuirão a terra. Então, preciso ser parte e não ser apenas. Né? E continua Lázaro, né? Que tem nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada lhe agaste. E nós escutamos tudo isso. Não, eu não faço mal a ninguém, desde que não pise nos meus calos. E você acha que a vida não existe para que as pessoas pisem em nossos calos? Como eu vou ascender espiritualmente se não passar realmente pelas dificuldades? Né? Como é? Quem passou pela vida em brancas nuvens, em plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não viveu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Otaviano, um dos nomes da nossa literatura. Poxa vida, se um poeta tem um entendimento deste, como eu posso auxiliar alguém se não entender a dor desse alguém? Como eu posso levantar uma pessoa e dizer, eu sei o que você está sofrendo, eu passei por isso? Os livros de André Luiz são riquíssimos. Todos os orientadores do livro passaram pelas dores daqueles que eles estão assistindo. Todos. Nós nos assustamos com o livro Sexo e Destino, livro pesado, de histórias que para nós, puxa vida. História do Cláudio é uma história pesadíssima. Não vou fazer spoiler de todo o livro, não. Né? Leiam. Mas está lá Félix. Firme, resoluto, amigo, sorridente. E quando as coisas se equacionam, né, na vida de Marina e Marita, tá tudo certo, tá. Aí ele se apresenta, preciso voltar. Como assim? Que história é essa que você vai voltar? Não, eu preciso voltar. Aí conta quem foi o Félix do ontem, comprometido em todos aqueles campos da sexualidade. E voltou para os braços da avó, antigo comprometimento do ontem, e resgata a avó para a família. Lógico. Eu não sei, olha, se eu não entendo essa dor, eu não estou apto a levá-la. Como Lísias e Druso. Puxa vida, Lísias e Druso. Ação e reação. Spoiler, certo? Final do livro. E está lá. É a Aida, meu Deus, eu acho que é a Aida. Recebe a Aida. Aí choram os dois. E eu também, quando leio, né? Choro, feito um leso, certo? Porque como estávamos esperando você. Porque precisamos resgatá-la do mal que lhe fizemos. Mas Druso estava à frente de uma casa espírita no mundo espiritual há 50 anos. Comandando legião de pessoas em que ele só esperava por ela. Imagine que maravilha. Vamos resgatar. Ela não veio. Mas eu estou aqui. Um dia ela vem. Até resgatar aquele espírito que fala, Druso, é você. Aí ele treme nas pernas, começa a chorar. Aí eu já choro junto.
Aí depois, que Druso é esse? Você está falando de um Druso que era pai de Lísias? Ele é esse mesmo, eu sou Lísias. Aí Lísias chora e eu continuo chorando. E pronto, porque eu só vou entender as dores que eu vivencio. É esse o sentido. Não é para sofrermos, não. Não é castigo divino. Às vezes é uma missão. Às vezes é um aprendizado. Eu não entendo a dor que fiz no outro se não passar por ela. Então pronto, filho. É isso. É da vida. É da vida. Quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem. Não foi homem. Só passou pela vida, não viveu. Eu quero ser espectro de homem? Eu preciso ser integralmente. Que minha vida tenha um valor verdadeiro. Vai passar por dores? Vai. Vai sofrer? Vai. Vai sofrer frustração? Vai. Mas seja afável. Quem aqui já sofreu frustrações? Fora eu. Só nós dois? Nós três, todo mundo? Mas você também não é possível, todo de azul, todo elegante aí de barba. Quem aqui frustrou os outros? Pronto. Você não venha com essa. Ora, então isso é da vida. Isso é da vida, nós nascemos assim. Então por que não ser afável com as pessoas que nos fizeram passar por algumas desditas? Porque essas desditas, na verdade, hoje, quando a dor passou, quando aprendemos e quando perdoamos, está ali na caridade, perdoar, isso já não nos dói. Nos dá um certo equilíbrio, nos dá uma certa compaixão das pessoas que estão sofrendo. De passar assim, eu sei, fica tranquilo. O que Emmanuel fala, isto também passará. Mas Emmanuel não fala isso com a bravata de espírito superior, não. É porque você está aí, não está sabendo. Não, eu sei. Eu passei por isso, filho. Eu passei por várias dores. Você está brincando o que fizeram comigo quando eu fui o padre Hermanuel? Porque ele não escreveu Emmanuel, não. Ele escreveu Hermano, abreviação Manuel, que era o nome do padre Manuel da Nóbrega. Aí juntaram, agora deixa Emmanuel, pronto, acabou-se. Não vou mexer mais nisso, não. Ficou bonitinho, certo? É mais um pseudônimo, é melhor ainda do que me ligarem efetivamente. Mas foi um dos grandes espíritos que auxiliou esse país, fundando cidadezinhas pequenas como São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro, coisas insignificantes hoje nesse país. E porque era tão sério, tão digno, que foi expulso. Volte para Portugal, deixa a gente fazer nossas coisas aqui. Você está fazendo as contas e você quer revisar o que eu estou fazendo? Volte. Quando voltou, as cidades caíram, traz o homem de volta. Quando ele volta, ele não aguenta mais a viagem, aporta no Rio de Janeiro, mas morre logo em seguida. Ele foi, leva esse homem daqui. Mas, meu Deus, eu só quero fazer o bem. Pancada. Sim, mas é da vida. Mas ofereceu afabilidade a todos sem ser conivente. Talvez a conivência não tirasse ele do Brasil, se ele fosse conivente. Não, tá bom, esquece isso. Vou fazer vista grossa. Ele, não posso ser conivente com isso. Porque o amor é sempre a pessoa, não aos atos. Saibamos diferenciar isso muito bem. Porque nós podemos oferecer palavras de carinho e acolhimento a um obsessor, mas não acolhemos os seus atos. É diferente, né? Ama-se pessoas, não atitudes, às vezes, que não combinam. Esse relógio não vale nada. Não vou falar mais disso, não. Não posso nem mais falar de Lázaro. Tudo isso estava no livro.
Vou falar um pouco de André Luiz para a gente entender o que é afabilidade. Isso está em Aniceto nos Mensageiros. Meu filho, chama ele a atenção de todos nós. Não é qualquer um que lê o livro vai ler meu filho, né? Se for uma dama, vai ler minha filha. Pode mudar que eles não vão se incomodar com isso. Nunca nos neguemos, quanto possível, a auxiliar os que sofrem. Nunca. Nunca, nunca, nunca. E como eu vou fazer isso? Ao pé dos enfermos, não duvide que o melhor remédio é a renovação da esperança. E há tantas maneiras de renovar essa esperança. Não é que a pessoa esteja lá em estado terminal, final da vida, e você vai ficar bom. Doutora, vou mesmo. Oh, meu filho, há tanta vida. Tenha certeza, por exemplo, que os seus laços de afeto jamais serão desfeitos. Que Deus, que é nosso Pai, jamais nos abandona. Nunca esqueça, a todo moribundo, falemos isso, nunca esqueça de orar. Porque muitos chegam no mundo espiritual e não sabem nem fazer um Pai Nosso. Não sabem orar, né? Se dizem até imerecedores da prece. Pelo sentimento de culpa absoluto, quem mostra esse sentimento nas belas obras do nosso Ariano é o João Grilo, que depois daquelas sentenças todas, ele fala, ei, peraí, que o Demo, né? Eu não acusei você, não. Aí ele fala, e é verdade. Certo? Aí rasga assim um punho, né? Começa a escrever, não, mas comigo não tem jeito, não. Eu era realmente, né? É aquele sentimento, a sensibilidade ariana é perfeita nisso. É o sentimento de culpa que nos permite ser obsidiados, ou sofrermos, ou não merecermos a misericórdia. Então, levar esperança não significa apenas a esperança da vida física, é falarmos das verdades do Espírito a todos. Se encontrarmos os falidos e os derrotados da sorte, falemos do divino ensejo do futuro. Como é que você está tão restrito a uma ideia tão pequena de vida, se somos eternos? Olha, nada deu certo. Imagine, certo? Que se Deus é Pai de todos, talvez isso seja uma experiência, por mais sofrida que nos pareça, tenha algum valor para nós. Porque você chegou até aqui, no mínimo, você foi auxiliado e assistido por alguns, e continuamos, se formos procurados algum dia pelos espíritos desviados e criminosos, não usemos palavras de maldição, né? Silenciemos, né? Podemos até, se tivéssemos oportunidade, de reorientar e dizer a cada um desses que há possibilidade de reconstrução, porque na leitura espírita basta o amor para cobrir os erros. E temos tantas possibilidades. E aí vem, olha a benevolência absoluta. Anima, eleva, educa, desperta. Mas espera aí, sem ferir os que ainda dormem. Mas fulano não quer. Calma, não adianta, porque ele esteve aqui conosco, o próprio Cristo. As pessoas olharam para Jesus, viram Cristo, e ele simplesmente silenciou aqueles que ainda dormiam. Pronto. Porque Jesus jamais coaduna-se com a violência.
porque ele já é para além do ser humano. Deus opera maravilha por intermédio do trabalho da boa vontade. Pronto. Adoro essa passagem, né? Porque na minha leitura do Evangelho, e permitam-me essa tradução, no nascimento de Jesus, quando há o canto de Hosanas, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Eu acho isso tão confortador, como é confortadora a doutrina espírita. Não é paz na terra aos bons, porque a terra não é feita de homens bons ainda. A paz na terra será daqueles que tiveram boa vontade. Eu fiz o meu melhor. Olha a doutrina espírita. O verdadeiro espírita será reconhecido pela sua transformação moral e pelo empenho que empreende em vencer as suas más inclinações. Pronto. As minhas más inclinações são imensas, muito diferente das más inclinações do senhor Divaldo, né? Que Niara, que é a amiga íntima dele, já me disse que ele está numa nova moratória. Ele disse isso, foi ele que disse. Muito sabido, né? Querendo saber que tempo dessa moratória, até quando eu vou viver. Aí ele questiona a Joana de Ângela, né? E por quanto tempo essa moratória? Aí ela responde, pelo tempo necessário. Pronto. Continua na mesma, pelo tempo necessário. Lógico que as transformações morais dele são mínimas, mas eu posso tirar uma nota alta. É essa paz que Jesus falou lá atrás, a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo, de termos a consciência de promovermos essa afabilidade, essa doçura, para sermos um dia chamados de filhos de Deus. Que peninha. A gente vai para a prece, doutor, ainda tinha mais aqui, ó, André, adoro esse nome. Ou vamos a algum recado e prece depois? Então, meus queridos, que coisa maravilhosa, né? A gente lembra assim que Jesus ele foi pacífico, mas nunca passivo, né? Sempre. E essa frase que tem aí de Aniceto, né? Anima, eleva, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. Que coisa importante. Coisa importante para todos nós isso, né? Muito profundo. Então, fiquemos com essas mensagens incríveis. Tem alguém vindo à casa a primeira vez? Acho que não, né? Todo mundo já recebeu o Evangelho, então. Muito obrigada, meu querido. Maravilha. Importantíssimas essas palavras. Vamos, então, fazer a prece de encerramento. A gente vai ter passes agora, tá? Para aqueles que quiserem receber o passe. Jesus, mestre querido, quanto te somos gratos, Senhor, pela certeza da tua condução neste mundo. Já viajamos, benfeitor amigo, tantas vezes a materialidade. Já visitamos tantas vezes o teu Evangelho. Já lemos e relemos as tuas palavras. Mas talvez, Senhor, falhos, distantes ainda das potencialidades que somos, mergulhamos verdadeiramente na materialidade. Então, benfeitor amigo, inspira-nos para darmos verdadeiramente o passo em direção à
a tua luz. Que essas palavras não rondem mais apenas os nossos conhecimentos, não se prendam em nosso saber, mas conquistem verdadeiramente nossos atos, que ganhem nossas mãos, nossos olhos, que transformem nossos ouvidos, que possamos dar audição às coisas nobres do Espírito, que nossas palavras dignifiquem o Jesus que conhecemos em cada um de nós, que nossos passos nos levem a caminhos mais retos. E não temos dúvidas, Senhor, infelizmente ainda, de possíveis quedas, que sejam ao menos sazonais, pela nossa distância absoluta dos espíritos superiores, mas que ainda assim, amigo maior, essas quedas não nos faça precipitar a própria reencarnação. Que sejam de soluções fáceis, ou, ao menos, que façam rir nossos guias, olhando-nos ainda como espíritos infantis, a nos comprometer com bobagens triviais da vida. Mas que ainda assim, divino amigo, se cairmos, inspira-nos para continuarmos na jornada e dignificarmos o teu Evangelho hoje em todos nós. Abençoa esta casa, abençoa este lar de Jesus, para que aqui a tua luz se faça, a tua luz reine. Muito obrigado, Jesus de Nazaré. Assim seja.